Mists of Cracóvia, o despertar da convergência. Quando os obeliscos se erguerem e as névoas caírem, apenas os escolhidos poderão impedir que os deuses antigos retomem o mundo. Antes do primeiro sopro dos ventos de Cracóvia, havia apenas o vazio. Do vazio nasceram dois planos. O mundo superior envolto por névoas eternas e dominado por entidades que se autodenominavam deuses antigos, e o mundo inferior, fértil e vivo, onde rios, florestas e montanhas dançavam em equilíbrio. O que mantinha os mundos apartados era um artefato ancestral, o coração de Niteres, um cristal de pura energia primordial enterrado nas profundezas de Cracóvia, pulsando com o batimento do próprio cosmos. Cracóvia, diferente de qualquer outro reino, era habitada por um povo peculiar, criaturas cujas lendas humanas os chamavam de monstros famintos por sangue, ditos como vampiros. Porém, alimentavam-se não do sangue físico que flui das veias de todo ser vivo, mas da essência vital que circulava no mundo, um fluxo invisível conhecido como Ateres. Dessa energia tiravam força, longevidade e poder, mas também responsabilidade. Cabia a eles protegerem o coração de Niteres, pois sua própria sobrevivência estava ligada à pureza de sua luz. Por gerações, os cracovianos viveram em harmonia com a terra, caçando apenas o necessário e tecendo uma cultura de honra, disciplina e devoção ao equilíbrio. Por eras incontáveis a ordem se manteve, mas os deuses antigos, aprisionados no silêncio do mundo superior, jamais aceitaram o exílio. E quando as névoas da convergência surgiram, erguendo os obeliscos negros que rasgavam a realidade, as barreiras começaram a ruir. Dos obeliscos erguidos no mundo superior ecoaram vozes antigas, despertando horrores esquecidos. Entre eles surgiu Selvara Noctira, a vampira do caos. Diferente dos filhos de Cracóvia, Selvara rejeitara o equilíbrio do Ateres e mergulhara na fome carnal e no poder corruptor dos deuses antigos. Seus olhos refletiam as estrelas mortais e sua ambição era clara: alcançar o coração de Niteres, corrompê-lo e abrir caminho para que os deuses antigos retomassem o trono da criação. Em Cracóvia, os clãs vampíricos se dividiram. Alguns desejavam se manter fiéis ao equilíbrio, enquanto outros foram seduzidos pela promessa de poder absoluto trazida pela convergência. Vilas se ergueram contra vilas, irmãos contra irmãos, e o reino mergulhou em uma guerra civil. Nesse caos, quando as florestas gemiam e rios eram envenenados pelas brumas, 5 viajantes se ergueram, forasteiros escolhidos pelo destino, unidos não pela glória, mas pela necessidade. Um guerreiro, muralha de aço, que avançava com sua fúria implacável, erguia-se como guardião e inflamava aliados com seu brado de guerra. Um feiticeiro, mestre das runas proibidas, que disparava o raio de arcana e ocultava-se sob o véu etéreo e invocava o ritual de desintegração. Um arqueiro, olhos tão precisos quanto as águias, que disparava com o olho do falcão, cobria o campo com chuva de flechas e prendia inimigos em armadilhas de espinhos. Um sangrimante marcado pelo poder do sangue, que drenava a vitalidade com toque carmesim, sacrificava a própria vida com sacrifício de Vitae e restaurava aliados enquanto enfraquecia inimigos com a onda rubra. E por fim, uma figura envolta em sombras, cujas habilidades eram conhecidas como sendo as de um corvo, a sombra indomável, que desaparecia com o passo das sombras, envenenando suas lâminas e derrubando inimigos com o golpe silencioso de um espectro. Os 5 não surgiram por acaso. A chegada deles já era pressagiada nas antigas crônicas do Ateres, manuscritos preservados por uma ordem secreta de guardiões chamada os Vigias da Luz Rubra. Segundo as escrituras, quando os obeliscos negros se erguessem e o coração de Niteres começasse a pulsar em descompasso, estrangeiros viriam de além das fronteiras para decidir o destino do cristal. Assim,
quando as névoas começaram a engolir vilarejos inteiros e Silvara Noctira reuniu seus seguidores, os vigias procuraram desesperadamente pelos forasteiros que a profecia anunciava. Foram encontrados em diferentes partes de Cracóvia, atraídos por sonhos perturbadores e visões de um cristal em chamas. Nenhum deles sabia explicar como ou por que haviam sido tocados por aquelas imagens, mas todos sentiram que algo os chamava. A Ordem revelou-lhes a verdade sobre Silvara, que buscava alcançar a masmorra do eclipse, o local onde o coração de Niteres havia sido sepultado. Se ela chegasse primeiro, não haveria exército ou muralha capaz de impedir o retorno dos deuses antigos. Os vigias não possuíam poder suficiente para detê-la. Sua ligação com o cristal os tornava frágeis perante a corrupção da Convergência. Apenas aqueles de fora, que não carregavam a mesma essência que os filhos de Cracóvia, poderiam resistir ao veneno do caos. Os 5, então, não apenas decidiram marchar, mas foram enviados como última esperança. Cada um recebeu dos vigias um fragmento do próprio coração, pequenas lascas de luz cristalizada que pulsavam em sincronia com o artefato maior. Esses fragmentos serviriam tanto como guia para levá-los até a masmorra, quanto proteção contra as ilusões e corrupções que dominavam o caminho. A jornada, portanto, não foi um simples avanço heróico, foi um fardo. Eles sabiam que não retornariam os mesmos, que o toque do caos marcaria suas almas e que o destino de 2 mundos repousava sobre seus ombros. Não eram salvadores escolhidos por honra ou glória, mas peças motivadas pelo tabuleiro da Convergência. E assim, com os fragmentos brilhando como estrelas em suas mãos, os forasteiros partiram para o abismo, não apenas porque queriam, mas porque Cracóvia os havia convocado, e o coração de Niteres não permitiria que ficassem em silêncio diante de sua própria queda. A jornada os levou por vilarejos cracovianos divididos, alguns ainda fiéis ao equilíbrio, outros já corrompidos e sedentos pela essência vital de qualquer criatura. Ali, os viajantes conheceram a complexidade daquele povo. De fato, não eram monstros, mas tampouco eram santos. Sua luta interna era o reflexo da própria guerra entre mundos. Cada passo os aproximava da masmorra do eclipse, abismo aberto pelas fendas do caos. A masmorra do eclipse não era apenas pedra e sombra, era um coração pulsante de corrupção. As paredes eram vivas, cobertas por veias de obsidiana que brilhavam com energia vermelha e correntes que flutuavam como serpentes, presas ao vazio. O coração de Niteres pulsava no centro do santuário, suspenso em um altar de cristal negro, como se fosse um sol carmesim aprisionado prestes a explodir. Quando os 5 forasteiros chegaram, o ar se tornou pesado. A névoa se condensava em figuras distorcidas, ecos das almas vampíricas que Silvara havia corrompido. Elas caminhavam como marionetes quebradas, seus olhos ocos refletindo apenas a vontade da vampira. Do alto, Silvara desceu lentamente, envolta por asas de sombra que se contorciam como se fossem feitas de fumaça e ossos. Sua voz ecoou como um cântico, melódica e cruel. O coração pulsa, e com cada batida eu sinto os deuses despertarem. Vocês chegaram até aqui não como heróis, mas como oferendas. Cracóvia precisa de um sacrifício, e vocês foram escolhidos. A luta começou em ondas. Primeiro vieram as sombras corrompidas dos vampiros, avançando em enxames. Cada golpe derrubado contra eles parecia inútil, pois a névoa os recompunha. Foi então que os fragmentos do coração que os forasteiros carregavam reagiram. As pedras brilharam em suas mãos, purificando as criaturas derrotadas e impedindo que se levantassem de novo. Com os servos destruídos, Silvara revelou sua forma verdadeira. Seu corpo já não era totalmente físico, parte carne, parte névoa, parte cristal rachado. Do peito
Surgia uma fenda onde fragmentos do caos estavam enraizados, alimentando-a com o poder dos deuses antigos. A criatura rubra dançava entre sombras, movendo-se em rajadas que a faziam atravessar a sala como uma lança viva. Suas asas de fumaça golpeavam como lâminas, e seu sangue caía no chão, transformando-se em adagas negras. Com um grito agonizante que se fundia em uma risada infernal, o caos despertou. Correntes de obsidiana emergiram do solo, tentando prender os forasteiros, enquanto o teto da masmorra rachava e olhos de pura névoa se abriam sobre eles, observando como juízes silenciosos. Selvar absorvia a energia do coração de Niteres, lançando explosões de poder que poderiam despedaçar rochas inteiras. Quando sua forma já era instável, o caos a consumiu por completo. O corpo de Selvara se fragmentou em uma massa de sombras vivas que tomaram a forma de uma serpente colossal feita de névoa e ossos, circulando o altar em que o coração repousava. Para vencê-la, os 5 precisaram usar seus fragmentos do coração, unindo suas forças contra a criatura, purificando cada golpe com a energia do Ateres. No momento final, quando os 5 forasteiros perceberam que a hora havia chegado, o guerreiro, com seu brado de guerra, correu em disparada, erguendo sua pesada lâmina contra a serpente demoníaca. O feiticeiro, movendo-se agilmente, murmurou palavras silenciosas e runas começaram a surgir ao seu redor. Elas pulsavam junto com o coração de Niteres, adquirindo um tom carmesim ainda mais profundo. A serpente sibilou com a energia das runas, apertando-se ainda mais contra o coração, tentando desesperadamente absorver toda a sua energia. Foi nesse momento que o arqueiro, com seu olhar afiado, disparou uma flecha no flanco da criatura, fazendo-a se virar contra ele. Uma distração para que o corvo, envolto em sombras, atingisse uma de suas adagas envenenadas na serpente, que se contraiu e investiu contra o grupo, derrubando o guerreiro e o corvo com apenas um golpe de sua poderosa cauda espectral. Rapidamente, o sangrimante sacrificou parte de sua vida para fortalecer os companheiros em um último ataque. Selvara gritou com a voz de 1000 ecos, e após um ataque combinado dos 5 forasteiros, se dissolveu em chamas negras. Embora tenha desaparecido fisicamente, sua morte não trouxe silêncio. Antes de se desfazer, suas últimas palavras ecoaram pelas paredes vivas da masmorra. Vocês não destruíram o caos, apenas os alimentaram. O coração não é um escudo, é uma chave. E quando a última fenda se abrir, não haverá luz suficiente para salvá-los. O coração de Niteres brilhou intensamente, e os fragmentos que os 5 carregavam se dissolveram em suas mãos, como se agora estivessem fundidos às suas almas. A masmorra desmoronava, mas o cristal permanecia. Eles os haviam protegido, mas também despertado algo ainda mais profundo nele. Cracóvia, no entanto, estava salva, por enquanto. Mas os obeliscos continuavam a se erguer nas terras distantes, e os deuses antigos, pela primeira vez em milênios, haviam sentido o gosto da liberdade.